Saúde a amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para a amada igreja que é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos nesta noite e poder, dividir com os irmãos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor, nos der nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E conforme o tema que foi passado para nós, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 15, nós vamos repetir, nós vamos recitar esse tema para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. E diz assim: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Louvado seja Deus. Os irmãos podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Quero dizer para a amada igreja que esse versículo que nós acabamos de ler para a nossa meditação, que tem como tema essa festividade, é algo da parte de Deus que foi dada a Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, Deus então olha para Salomão, Deus olha e diz para Salomão: Salomão, agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Louvado seja Deus. E nesta noite, Deus também fala para nós, fala para a igreja aqui presente. Deus, nesta noite, assim como Ele falou com Salomão, Ele também fala para cada um de nós, que os olhos dele estão atentos, que os ouvidos do Senhor estão atentos para a oração que fizer neste lugar. E o Senhor ainda disse mais para Salomão: porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Deus escolheu e santificou essa casa para que o nome dele esteja nela perpetuamente, e estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Se você crê, irmão, que os olhos do Senhor estão atentos à oração que se faz neste lugar, se você crê que o Senhor, Ele está com os olhos fixos neste lugar, glorifique então o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, nós vemos que essa palavra maravilhosa, palavra profética, da parte de Deus para Salomão, porque o Senhor olhou para Salomão e disse isso. E ele disse: agora, significa a partir de agora, eu estou falando para você, Salomão, que eu santifiquei esta casa, eu santifico essa casa e estou atento a ela. Porque o Senhor disse isso para Salomão? Porque Salomão havia acabado de construir um templo, uma igreja. Salomão havia terminado de construir uma casa para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus se agradou da atitude de Salomão. Deus, ele ficou satisfeito com a obra de Salomão. Deus ficou feliz com o trabalho de Salomão. E nós sabemos, irmãos, que esta igreja, ela está aqui feita, edificada
pronta, não é? Mais um dia alguém teve que trabalhar, alguém teve que iniciar essa obra para que hoje ela estivesse pronta e edificada. E eu quero dizer para os irmãos que o mesmo Deus que se agradou de Salomão, ele também se agradou daqueles que tomaram essa atitude em construir a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos entendam que para que a obra do Senhor e a casa do Senhor seja construída, seja abençoada, é necessário que alguém trabalhe para que a obra do Senhor exista. E Salomão, ele trabalhou para isso. Nós sabemos que o pai de Salomão, Davi, ele, antes de Salomão, Davi disse: eu quero construir a casa do Senhor. Davi, ele colocou no coração dele e ele falou para o profeta: olha, eu quero construir uma casa para Deus. E o profeta diz: não, você pode construir sim, porque Deus é com você. Tudo que você faz é abençoado, então você pode construir. Mas o profeta falou essas palavras, mas Deus disse ao profeta: não, Davi não vai construir a minha casa, porque Davi é um homem que eu chamei, que eu fiz dele rei. Davi é um homem que eu dei muitas vitórias para ele, mas ele é um homem que derramou muito sangue em batalha. E ele não serve para construir a minha casa, porque para construir a minha casa eu vou colocar outra pessoa que será descendente de Davi, o seu filho. Darei a ele um filho e este sim vai construir a minha casa. Louvado seja. O que nós tiramos disso? O que nós tiramos? Davi era homem de Deus, sim, ele era homem de Deus, ele cometeu erro, ele cometeu falhas, mas ele se arrependeu. Ele era um homem de Deus, ele foi um homem que Deus deu muitas vitórias para ele. Mas para construir a casa de Deus, o Senhor queria alguém consagrado a ele somente, alguém que não tivesse as mãos, que tivesse derramado sangue, né, de outras pessoas. Isso significa, irmãos, que para nós construir a obra do Senhor, para nós estarmos fazendo a obra do Senhor, Deus exige uma condição de muita santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus exige essa condição. Louvado seja Deus. Então Davi não pôde construir a casa do Senhor. Davi ajudou com os materiais para a casa de Deus. Ele não pôde, mas o seu filho Salomão, este sim, este foi separado por Deus para construir a casa do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que se Salomão, ele conseguiu chegar nisso aqui que nós acabamos de ler, para ele ouvir Deus falar assim: olha, agora estão abertos os meus olhos para a oração deste lugar. Não foi de um dia para o outro, não foi de uma maneira fácil, não foi sem nenhum esforço. Por isso que o Senhor diz agora, Salomão, é agora, é depois que você começou
lutar, que você começou então, né, a passar pelas dificuldades e venceu todas elas, é que você então vai poder desfrutar daquilo que está dizendo ali na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmão, que no primeiro capítulo aqui do livro de 2ª Crônica, a palavra de Deus diz que Salomão, ele se esforçou em prol do reino. Ele se esforçou. Então Salomão foi um homem esforçado. Quantas vezes, irmãos, nós, servos do Senhor e servas do Senhor, não queremos nos esforçar para a obra de Deus, né? Não queremos pelejar para a obra do Senhor. E para nós chegarmos à condição de ouvir o Senhor falar conosco, como ele fala com Salomão aqui, é preciso nos esforçarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, então, Salomão, ele começa a se esforçando para a obra, para o reino de Deus. Depois, Salomão, ele pede sabedoria a Deus, porque ele viu como era espinhosa a obra, como era trabalhosa a obra do Senhor. Então Salomão fala: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa lidar com esse povo, Senhor. E o Senhor olha para ele e se agrada, irmãos, dele, porque ele não pediu prata, ele não pediu ouro, ele não pediu posição, ele não pediu nada, não é, que pudesse ser para ele mesmo, mas ele pediu sabedoria da parte de Deus, porque havia uma obra que ele tinha que realizar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: Senhor, eu preciso de sabedoria. E Deus então olha para ele e fala: olha, você vai receber sabedoria e tudo quanto aquilo você não me pediu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos Salomão se esforçando. Depois nós vemos Salomão pedindo sabedoria a Deus. E eu quero dizer para a igreja: você tem se esforçado, né? Você tem se esforçado na obra do Senhor. Você tem trabalhado na obra do Senhor sem reclamar, sem achar que você está fazendo demais, né? Sem achar que as dificuldades vão impedir você. Salomão, ele se colocou à disposição do Senhor, à disposição da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por causa disso, irmãos, nós vemos Salomão pedindo sabedoria e com aquele propósito no coração: construir a casa de Deus. Por quê? Não existia casa de Deus naquela época, porque o povo andava pelo deserto e era tudo em tendas. E a tenda, né? E a arca do Senhor, que era a arca do tesouro, ficava naquelas tendas. E Deus não tinha uma casa construída para colocar ali, né, a arca do Senhor. E foi Davi que teve esse desejo primeiro, antes de Salomão. Porque ele estava andando na casa dele, ele estava numa casa luxuosa, e ele disse assim: eu moro numa casa com todo conforto e luxo, e a arca do Senhor está em tendas. Por isso ele pensou: vou fazer uma casa para Deus. Mas o Senhor transfere isso para o seu filho Salomão. E agora Salomão tem essa incumbência: construir a casa de Deus.
Irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja, porque nós não construímos a casa de Deus e nem a obra de Deus de qualquer maneira. Nós precisamos nos esforçar como Salomão. E além de esforçar, pedir sabedoria a Deus. Além da sabedoria, Salomão então começou a orar a Deus. Ele começa a orar a Deus. Para fazer a construção do templo, Salomão então ora, pede a Deus direção. Louvado seja o nome do Senhor. E depois então, Salomão então começa a construir a casa do Senhor. E Salomão, ele não queria fazer uma casa assim, de qualquer maneira. Ele então pede ajuda. E ele pediu ajuda a um rei, né? Ao rei de Tiro. Ele pede ajuda por quê? Porque ali ele pediu que mandasse os melhores artesãos, as pessoas entendidas para fazer uma casa bonita, uma casa preparada, com material preparado para a casa do Senhor. Então Salomão, ele disse assim para o rei, ele disse, a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Olha o cuidado dele. Salomão, ele chama o rei de Tiro, né? Pede ajuda para que ele possa enviar as pessoas que conheciam, que tinham entendimento, porque ele diz, eu não quero fazer uma casinha qualquer, não. Eu não quero fazer uma casinha pequenininha, não. Eu quero fazer uma casa grande, porque o meu Deus é grande. Louvado seja o nome do Senhor. A casa que eu estou para fazer há de ser grande e maravilhosa, diz a palavra do Senhor. Então Salomão, para edificar a casa do Senhor, ele age dessa maneira. Ele recebe os materiais, as melhores madeiras, peças de púrpura, tudo do melhor para colocar na casa do Senhor. E eu quero te perguntar nesta noite, louvado seja Deus, quando Salomão escolhe essas coisas para a casa do Senhor, ele está dando o melhor para a casa de Deus. Você tem dado o seu melhor para a casa de Deus? Porque nós estamos construindo esta casa. À medida que você vem à casa do Senhor, à medida que você participa, à medida, que você ajuda na obra do Senhor, você está construindo o templo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não podemos construir, irmãos, de qualquer maneira, não. Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor, porque é para Deus. Então, se você está fazendo parte na casa do Senhor, você precisa dar o seu melhor para Deus, porque foi assim que fez Salomão. E ele, depois disso, Salomão constrói o templo do Senhor. E depois de construído o templo, ele começa a orar. Ele começa a agradecer a Deus. Ele começa a agradecer ao Senhor. Porque ele chegou ali naquele estágio, o templo está construído, a casa está construída. Salomão então começa a se colocar diante de Deus. Senhor, o templo está pronto. Mas de que adianta o templo se o Senhor não aprovar essa obra?
Ó Deus, eu quero saber se o Senhor aprovou a obra que está pronta. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão agora precisa da aprovação de Deus. Por isso ele ora, ele pede a Deus. E o que o Senhor responde para Salomão, o Senhor responde com fogo. Quando Salomão acaba de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Louvado seja o nome do Senhor. A glória do Senhor encheu a casa que Salomão tinha construído, irmãos. A glória do Senhor foi tanta, foi tão grande, mas tão grande naquele lugar, que aqueles que eram sacerdotes, que tinham livre-arbítrio para entrar e sair na casa do Senhor, porque só eles podiam ter entrada lá, eles não conseguiam entrar. Tamanha era a glória de Deus, tamanha era a glória do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E é isso que nós precisamos ter na casa de Deus, a glória do Senhor, a glória do Senhor enchendo a casa do Senhor. Porque se nós não tivermos a presença de Deus aqui, se nós não tivermos a glória de Deus aqui, não adianta o templo construído. O templo ele pode ser bonito, ele pode ser lindo, não é? O templo ele pode ser luxuoso, mas se ele não tiver a glória do Senhor, de nada adianta, irmãos, de nada adianta. E Salomão ele se preocupou com isso. Deus, aqui está a tua casa, eu construí a tua casa. Agora, Senhor, eu quero saber, o Senhor deu a aprovação e o Senhor manda fogo do céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, da mesma forma, nós que estamos aqui nesta casa, aqui nesta igreja, louvado seja Deus, que um dia foi construída. E se nós buscarmos ao Senhor como Salomão, e nós agirmos como ele, com certeza que a glória do Senhor será eterna nesta casa. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão ele ficou muito feliz, irmãos. Ele ficou de uma maneira exultante com aquela glória toda. Mas Salomão falou: Senhor, mas se esse povo que hoje recebeu essa glória toda, se esse povo pecar, Senhor, e se esse povo fizer coisa errada, ó Senhor, o Senhor vai tirar a sua glória? Salomão se preocupou com isso, porque ele e nós sabemos que somos falhos. Naquele dia o templo estava cheio da glória de Deus, mas Salomão pensou assim: esse povo hoje está aqui no meio da glória, abençoado, mas se esse povo cair, se esse povo se desobedecer ao Senhor, se esse povo fizer alguma coisa errada, o Senhor vai tirar a sua glória. É aí que Deus responde para Salomão, irmãos. E ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele responde para Salomão: não, Salomão, eu não vou retirar a minha glória, mas é preciso que o meu povo que errou, que pecou, ele obedeça essas condições. É preciso que o meu povo obedeça as condições que eu estou
transgressão e venha para mim, porque eu, o Senhor, louvado seja Deus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer que Deus, Ele estava com Salomão e a glória do Senhor também. E essa glória do Senhor, ela está o tempo todo também conosco. Ela está o tempo todo na casa do Senhor. Louvado seja Deus, e ela não se aparta. Por isso mesmo que Deus diz para Salomão: olha, Salomão, agora estão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Irmãos, para nós entendermos esse final aí, que é o tema dessa pregação, louvado seja Deus, o Senhor só estará com os olhos atentos e os ouvidos abertos a este lugar se o povo dele, se a igreja dele, né, se o povo escolhido estiver também na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, trabalhando como Salomão, agindo como Salomão, e o Senhor jamais Ele vai retirar a sua glória, porque para encerrar aqui, o Senhor diz que Ele escolheu, Deus escolheu e santificou a casa do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, seja qual for a igreja que você é, seja qual for o ministério que você é, seja qual for o ministério que você faz parte, Deus, Ele santificou a casa dele, Ele santificou o seu ministério, a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, e a glória do Senhor está lá, na sua igreja, no seu ministério. A glória do Senhor está com você. Louvado seja Deus. Apenas nós precisamos estar na presença desse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Nós vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Oh Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, aleluias. Oh, aleluia, 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 aleluias. Oh, poderoso Deus, soberano Senhor, Deus vivo de mistério. Senhor, a tua glória está neste lugar, Pai. A tua presença, Pai, é forte neste lugar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Oh, Deus querido, Deus amado, sabemos que os olhos do Senhor estão sobre nós. Sabemos que o teu ouvido agora, Pai, está ouvindo o nosso clamor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Oh, grande Deus de mistério, grande Deus de poder. Tu és o Senhor da glória, Tu és o Senhor poderoso, o Deus que age neste lugar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado, assim como o Senhor agiu com Salomão, como o Senhor falou para Salomão, Pai, que o Senhor nesta noite também fala, Deus, para a tua igreja e para o teu povo, Pai. Oh, Senhor, que a tua unção, Pai, permaneça neste lugar e nesta casa, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus.